ditadura militar tomou o poder à força e reprimiu com muita violência os brasileiros que lutaram por democracia. Mesmo assim, muita gente se atreveu a questionar. No primeiro dia do golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes é incendiada e metralhada no Rio de Janeiro. O movimento estudantil luta pela volta da democracia e é fortemente reprimido pelo regime militar. Já tinha gente não permitindo a nossa saída do prédio da Uni. Já começaram a atirar, atiravam coquetel molotov, atiravam tiro mesmo, metralhadora, de fuzil, de revólver e tal. Quando nós passamos pela sede da Uni, a Isolda começou a chorar, escorrer lágrimas assim, porque era um teatro muito bonito. A Uni ia estrear e tal, estava tudo pegando fogo, né? A coisa começou a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até que não teve outra saída. O negócio é pular o muro e fugir pela Rua do Catete. Uns ajudando os outros a subir o muro para pular. E os moradores dos prédios em volta gritando: foge, comunista, vagabundo, covarde! Os carros buzinavam, faziam um carnaval danado na rua. E eles gritavam: agora o dólar vai baixar. Nenhum de nós tinha um canivete na mão. As armas que apareceram nas fotos de um jornal de grande circulação aqui no Rio de Janeiro na época, que eram fuzis empilhados numa parede, era até no palco. Era no palco do teatro. Não eram armas. Eram fuzis de madeira que a gente tinha fabricado. Nós mesmos tínhamos feito na madeira para fazer a peça As Aventuras do Ripió Lacraia, do Francisco de Assis. Os generais da ditadura acusavam de revolucionário qualquer grupo de oposição. Eles eram taxados de transgressores e subversivos. A perseguição era inevitável. Para a opinião pública, esses grupos eram a ameaça à moral e à ordem. A nossa arma era só a consciência, era só a vontade de mudar esse país, de fazer desse país um país grande, um país soberano, com um povo livre. Nós lutávamos por democracia, quer dizer, questões mínimas, né? Funcionamento de instituições livres, né? Da auto-organização, né? Como é um grêmio de estudantes secundaristas, faça-me o favor, né? Tu ter lei de segurança, né? Para enquadrar pessoas, por tentarem reabrir um grêmio de estudante secundarista, né? Mostra que, objetivamente, nós lutávamos por democracia, né? Quando você vai olhar o que aconteceu com a minha diretoria, né, que foi eleita a março de 69, nós temos uma enorme quantidade de mortos. Dos 10 diretores, nós só tivemos uma diretora que não foi presa. Os outros 9 foram presos e dos presos 6 foram mortos. Durante um bom período só se apoiou, né? Até que chegou um momento em que se achou que devia revidar. E o revide se deu através exatamente de coquetéis molotov, se colocar fogo em carros dos brigadianos da polícia de choque que nos atacavam e de tentar roubar os revólveres dele como parte do arsenal que pretendíamos compor para a luta armada. A Polícia Militar do Rio de Janeiro assassina o estudante secundarista Edson Luiz no restaurante universitário em 1968. Na Candelária, a missa realizada em homenagem ao estudante morto provoca novos confrontos com a polícia. As ruas das grandes capitais do país são tomadas por grandes manifestações de protesto. A cada repressão você tinha uma reação maior. Isso muda de figura a partir do AI-5, porque aí ela passa a ser uma repressão muito mais agressiva, porque ela começa a atingir, quer dizer, aquelas mobilizações dentro das faculdades. Ela não reprime só a manifestação de rua, ela passa a reprimir tudo.
Muitas pessoas que se opõem ao regime são obrigadas a viver clandestinamente para fugir da prisão e da tortura. Diante dessa situação, prisão preventiva decretada, então evidentemente que a gente sabia que ser preso significava ser torturado, talvez morto, né? Então a gente já não podia continuar mais vivendo com a identidade da gente, nos meios conhecidos, com a profissão da gente. Prevendo que eu viria a ser visado, isso acontecia comigo e com muitos, eu comecei a tratar da minha documentação falsa. Uma vez nós pegamos um cartório inteiro exatamente para fazer documentação para proteger as pessoas que iam para a clandestinidade, as pessoas que eram descobertas. Então, era um momento importante para ter possibilidade das pessoas sobreviverem àquele cerco policial. Se a polícia fosse conferir no seu registro, lá existia essa personalidade que eu adotei, chamada Ronaldo Matos. Agora, eu percebi que há uma coisa que as pessoas não conseguem mudar, ou é muito difícil de serem mudadas, é o caminhar. O caminhar, a pessoa tem uma postura caminhando que você à distância reconhece. Então, eu comecei a caprichar, ainda mais quando eu ia a determinados lugares, e mancar, fingir que estava mancando. Em determinadas famílias, chegamos por amigos de confiança, e disseram, não, são 2 estudantes, eles precisam de alguns dias aí, eles vão pagar, esses amigos é que pagaram, nós não tínhamos nada, né? Vivemos sem lenço nem documento. A canção é romântica, a realidade é um pouco menos. Os militares criam a Lei de Segurança Nacional e legalizam a repressão aos adversários do regime. Os direitos humanos são constantemente desrespeitados e milhares de pessoas são presas. Botava a gente descalça, em pé, em cima de 2 latinhas, latinha de salsicha, de qualquer coisa, abertas, nua, né? Descalça, em pé, em cima da latinha. E as latinhas iam enfiando na sola do pé da gente. E se a gente caísse ou descesse, aí era espancado e botava de novo em cima da latinha. Eu dava aulas imaginárias para uma classe virtual, né? E com isso eu me sentia trabalhando, evitava dormir de dia, eu rezava muito, eu aproveitava o miolo de pão para fazer um terço. A Lei de Segurança Nacional prevê, eu não me lembro agora se eram 10 ou 15 dias de incomunicabilidade. Esse era o período em que você mesmo não poderia receber visita de advogado, nem de nenhum familiar, absolutamente nada. Era o período que durava o interrogatório. Ninguém podia ir ao preso. Quem podia ir, com as dificuldades que existiam, mas era o advogado. Primeiro, depois o advogado conseguia que a família visitasse. Mas o advogado era a pessoa em que eles se agarravam como tábua de salvação. De uma vez só, prenderam todos os advogados que advogaram no Diretoria Militar de São Paulo, ao mesmo tempo, porque dizia o comandante militar da área que os advogados estavam fazendo muitas denúncias de tortura, essa coisa toda. Então, de repente, nós fomos levados para o QG, DOI-CODE, fomos submetidos a interrogatórios, pressionados. Algumas organizações de esquerda adotam a resistência armada para tentar derrubar o regime autoritário. O movimento estudantil se dilui, se destrói por si mesmo, em função da repressão. Só resta a alternativa da clandestinidade e daí a tentação da luta armada é o passo seguinte que se faz. Me recordo primeiro de Caparaó, depois houve a tentativa de foco com o capitão Carlos Lamarca e finalmente a Araguaia, a guerrilha do PCdoB.
A Conferência Nacional dos Bispos chegou a apoiar oficialmente o golpe de 64. Mesmo assim, os progressistas da Igreja se unem à resistência. Muitos padres e bispos são vigiados e perseguidos pela ditadura. Aos poucos, a Igreja percebe o lado cruel da repressão política. E à medida que a Igreja ia percebendo com mais clareza, não é, esse caráter do sistema ditatorial, esse caráter repressivo, mesmo brutalmente repressivo, ela foi tomando as suas distâncias até entrar numa atitude francamente hostil à permanência dos militares no poder. Padre devia ser homem do altar e da sacristia, entendeu? Agora, quando fosse para dar cobertura à classe dominante e opressora, então a igreja servia muito bem. Mas quando a igreja falava a respeito dos direitos dos pobres, da necessidade de defesa dos direitos humanos, aí era comunismo. Esqueciam que nós, todos cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, né? Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa rua de Jerusalém. Morreu sob 2 processos políticos. Ele foi um preso político, torturado como preso político e condenado à pena de morte da época, né, dos romanos que dominavam a Palestina do século I. Nós, por exemplo, aqui ajudávamos. Eu morava nessa ocasião em Viamão, tinha uma comunidade de rapazes. Nós recebíamos pessoas presas em São Paulo, que foram torturadas e que seriam mortas certamente se não escapassem. Vinham para cá, eu mesmo na casa onde a gente morava, a gente deu guarida e refúgio a essas pessoas que depois então passavam então para a Argentina, possivelmente Chile, etc. Houve um assassinato de um padre muito próximo ao Dom Helder Câmara, lá em Recife, que era um sinal. Ele ia a muitas reuniões, ele era meio afoito, confesso. Um belo dia ele saiu da reunião, botaram no carro, dizendo que ia levar para outra reunião, levaram para o campo da universidade, botaram a corda no pescoço, arrastaram. Eu tenho retalho, todo ele privado de balas. No cemitério, quando nós chegamos, Dom Helder achou que o mais conveniente era que se fizesse simplesmente silêncio. Era um ambiente piedoso, de oração e de reza, e ao mesmo tempo de temor. Nós não sabíamos o que podia acontecer naquela hora, com aqueles militares cercando a gente. Quando terminou o canto, a bênção para o túmulo, Dom Helder, olhem, vamos então sair, todos com lenço na mão, em absoluto silêncio. Ele sabia que podia haver outra hecatombe ali. Os cursos de justiça ministrados pelos dominicanos formam novas lideranças na luta pela democracia. Havia que nesta igreja uma reunião de, às vezes, 800 a 1000 pessoas. O conteúdo era, a partir dessa mensagem que vinha da igreja, mas convidando a uma grande renovação social, a partir dessa mensagem, enfrentar os problemas. Lendo os salmos, em que os salmos diziam que os pobres são oprimidos, etc. E o pregador dizia, veja gente, nós somos, na nossa fé cristã, nós somos contra a opressão, nós somos contra a tortura. 1968, a UNE faz congresso clandestino em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo. Mais de 800 estudantes são presos. Cada um da comissão que estava incumbida de receber e transportar tinha um código, tinha uma senha, e as pessoas tinham que repetir a senha para ser transportado para outro local e daí para ir até Ibiúna. Da rodovia Raposo Travado, eles eram trazidos para cá
E as pessoas que traziam os delegados para cá eram pessoas que estavam diretamente envolvidas com a realização, com a montagem desse congresso. Eram estudantes, militantes do movimento estudantil, vindos de alguns estados, como o Rio de Janeiro e o Paraná, que deram uma contribuição maior, além de São Paulo, e esses delegados eram trazidos para cá até o sítio. Então eles não tinham noção de onde que eles se encontravam. Eu uma vez fui receber uma pessoa que era, eu me lembro se ela vinha da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, e a senha era Ivanhoé. Então naquele momento, grupos vindo do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, esses grupos se mudaram para cá, 15 dias, 3 semanas antes do congresso, e com enxadas, enxadões, tudo mais, começamos a desbastar o morro e fazer nessas encostas aqui degraus. E esses degraus seriam exatamente como se fosse um anfiteatro. No momento ali que eles pediram um sítio, eu, no meu pensamento, eu achava que era para fazer, né, alguma reunião que ia contribuir para alguma coisa de bom, né, não de ruim, né, porque ninguém luta através de algo ruim, né? Eu acho que não viria isso para mim e nem para minha família, né? Eu acho que eu estava contribuindo e não me arrependo até hoje. Prenderam os 800 estudantes em Ibiúna, no congresso da UNE. Nós fizemos greve de fome, continuamos o congresso dentro das prisões. E centenas de estudantes fugiram, tá, pelas contradições do próprio contexto da repressão. Os grupos de esquerda passam a sequestrar embaixadores para negociar a libertação de colegas presos. Ajudamos algumas pessoas que participaram do sequestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrick, né? Inclusive o Fernando Gabeira ficou escondido na minha casa na época, né? Logo depois do sequestro. E a cara dele apareceu na televisão. E aí a gente teve que conversar com a empregada, com a nossa empregada. Né, e conversamos com a Marlene, dizendo, olha, Marlene, essas pessoas, a vida daquele rapaz está dependendo de você. Você não pode falar nem pro seu marido, nem para ninguém. Um civil que estava no meio de um bando de gente em volta, oficiais, soldados, gente apaisana, gente fardada, pensou assim, você foi escolhido pelos sequestradores do embaixador suíço para ser trocado, libertado. Você quer sair ou você quer ficar? Aí eu escrevi uma declaração que a liberdade é o bem mais precioso que um indivíduo ou uma sociedade podem desejar, por isso eu vou sair. Tratados como terroristas, os guerrilheiros de esquerda foram duramente reprimidos pelo regime. Os serviços de informação, controlados pelos militares, prendem arbitrariamente milhares de pessoas em todo o país. Eu pendurada de cabeça para baixo, levando choque elétrico nos dedos dos pés, nas mãos, na vagina, já quase sem conseguir engolir e respirar. De cabeça para baixo eu olhava para o basculante porque eu ficava vigiando, esperando um raio de sol. Eu achava que a minha salvação era se o sol nascesse, né? E quase de madrugada é quando, nesse estado, eu fui estuprada. Eles me colocaram num chamado sistema de que só poderia comer por dia uma colher de arroz e só um copo d'água. Agora, isso foi em janeiro, foi um mês terrível, muito quente. Eu fiquei preso nessa cela, né? E o calor era insuportável.
E ao ponto de que eu fiquei desesperado, porque eu precisava de tomar água, porque fui desidratando, perdi nesse período assim 20 quilos em 2 semanas, né? Pela desidratação total. Quer dizer, chegou ao ponto de que eu tive que tomar um pouco d'água num copo que estava sujo com fezes. Havia na época no DOI-CODE um filhote de jacaré, que eles puxavam com uma corda no pescoço. Eu fui colocada nua numa cadeira, com o filhote de jacaré passando pelo meu corpo, tanto que eu desmaiei. Pimentinha é essa máquina de choque elétrico. Aí os caras entraram e aí já começaram a me bater. Primeiro com as mãos, porrada ali, porrada aqui, etc. Mas depois eles botaram a pimentinha lá na mesa, colocaram fios nas minhas mãos e nos tornozelos, e aí começaram a me dar choques elétricos, e um cara com um fio escapado, ele dava choques por baixo do capuz, nas orelhas, nas costas, na nuca. Falava comigo assim, a gente já está cansado de trabalhar adulto, tudo igual. Mas a gente nunca trabalhou uma criança de 4 meses. Você e sua filha vão servir para o avanço da ciência. Você está pensando que a gente vai matar ela? Não vai, não. Nós vamos botar ela numa banheirinha cheia de pedra e gelo. E você vai marcar quanto tempo ela demora para virar um picolé. Nós vamos botar ela no pau de arara, vamos dar choque elétrico. Nós vamos quebrar todos os ossinhos dela. Nós vamos transformá-la num monstrinho. Não vamos matar você também, não. Vamos entregar um monstrinho para você passar o resto da tua vida olhando para ela e sabendo, eu, por ser comunista, sou a culpada por minha filha ter se transformado num monstrinho. Um dia, eu estava na igreja de Nossa Senhora das Graças, aqui em cima, perto de Vila Mariana, e entrou uma pessoa, sozinha ainda, que estava na igreja, ao momento que eu saía, e veio ao meu encontro e disse, Dom Paulo, existe perdão para mim? Eu disse, o quê? Porque eu sou um dos torturadores com que o senhor falou. E o senhor falou que Deus não deixa de vingar a dignidade humana. A gente conseguiu assinatura do Jornal do Brasil. E aí eu abro o Jornal do Brasil e todo dia ia olhar as tirinhas do Henriquinho, do Enfio. E um dia eu olho a tirinha, tá lá os faradinhos e uma bonequinha, tudo de cabelo encaracolado, assim, chamada Juliana, conversando com o Fradinho, e ela falando que gostava muito de morango com sorvete. Poxa, o Henriquinho me passou nisso o seguinte, tua filha tá viva e tá bem, né? Na tirinha do Fradinho.
país acompanha os passos do primeiro presidente eleito depois da inauguração da nova capital. Jânio Quadros e o vice João Goulart têm origens políticas diferentes. A dobradinha Janjan chega ao poder com uma votação estrondosa. Havia a possibilidade de você votar tanto para presidente como para vice-presidente. E você, além de tudo, poderia misturar, quer dizer, você poderia votar para vice-presidente de uma chapa e você poderia votar para presidente de outra chapa. E é isso que permite uma eleição inusitada, que é a eleição de Jânio Quadros para a presidência e de João Goulart para a vice-presidência. Jânio Quadros vai ser eleito numa coalizão muito conservadora e Jango vai ser eleito numa frente com apoio mais à esquerda, né? Mas isso produz uma eleição com essas características e que vai ter consequências muito graves no momento em que Jânio Quadros renunciar. Ele assume com uma concessão àqueles que não desejavam que ele assumisse. Ele assume mudando-se o regime brasileiro de regime presidencialista puro para regime parlamentarista, porque o parlamentarismo diminui um pouco o poder do chefe de Estado. O parlamentarismo dura pouco tempo, né? Vai ser feito um plebiscito, a volta ao presidencialismo vai ganhar maciçamente, né? E aí vem o curto período em que Jango, de fato, exerce a presidência da República com plenos poderes, tenta encaminhar as reformas de base. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Uma multidão participa do comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A presença do presidente João Goulart no palanque acelera a crise e precipita a queda do governo. As reformas anunciadas por Jango incomodam empresários, fazendeiros, militares, as grandes empresas transnacionais, a igreja. Entre as medidas que adotaria estavam a reforma agrária e o polêmico tabelamento dos aluguéis. Em plena Guerra Fria, as reformas desagradam também a setores da classe média, assustada com a inflação e a propalada aproximação de Jango com o regime comunista. As famosas reformas de base, elas são de fato reformas, elas não têm nenhum conteúdo revolucionário. E seriam tímidas, vistas pelo nosso ângulo hoje. Quer dizer, certamente os movimentos sem terra não aceitariam uma reforma agrária tal como proposta por Jango, porque diria que ela era muito limitada, muito tímida. Jango sanciona a lei de remessa de lucros e, de uma tacada só, tabela os óleos lubrificantes e aumenta a área de atuação da Petrobras. O Brasil estava iniciando a sua fase de Petrobras autônoma. Foram adotadas regras de proteção da economia brasileira. Por exemplo, de monopólio do Estado na importação do óleo, para impedir uma especulação gigantesca, absolutamente predatória de capitais e de interesses nacionais, de modo que tudo isso produzia um clima de confronto com interesses específicos de áreas privilegiadas do nosso país. No dia 31 de março de 64, tropas do Exército partem de Minas e sobem a Serra da Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart. Estava deflagrado o golpe que mergulhou o país em 21 anos de ditadura. Uma tropa ligada ao Lacerda tentava prendê-lo. Ele consegue escapar do Rio, vai para Brasília. Vai diretamente para onde ele morava, que era a Granja do Torto. E lá chama uma meia dúzia de companheiros mais próximos, né? Eu tenho a honra de dizer que eu estava incluído. E aí se discute qual era o quadro. Nessa hora, há um telefonema do general Ladário, do Rio Grande do Sul. Esse presidente venha para o Rio Grande, porque não dá para esperar muito. Ele entrou no avião da Varig. A ideia era de constituir o governo em Porto Alegre. Eu falei para o Jango, olha, este avião da Varig não vai sair. Vimos que havia risco do presidente ser preso ali, já que era estranho que o avião não decolava. Disse para o Jango, olha, nós estamos já com árvore aí do lado, se você quiser ir para o Rio Grande, vamos para esse avião. Nessa hora o Jango já vinha descendo com seus ministros
E até que, enfim, tinha chegado à conclusão de que tinha que mudar de avião. Passou por nós, despediu-se e disse, aguentem 48 horas. Eu logo estou de volta. Por volta de 00:30 ou 1h, do hotel de Andrade, deputado do partido do presidente João Goulart, chegou dizendo que eles querem dar o golpe completamente com a conivência do parlamento. Estão tentando fazer a declaração de que o presidente abandonou o país. E tinha um papel na máquina e batia esta última comunicação do governo. O presidente da República, Dr. João Goulart, incumbiu-me de comunicar ao Congresso Nacional que ele viajou da sede do governo da República para, no território nacional, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O hotel passou à mesa esse documento e aí o presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional, o senador Auro Moro Andrade, mentiu à nação. O chefe de Estado abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Há um erro, né, histórico, achando que em 64 a população civil, não é, estava contra o golpe. Não estava. Havia um grupo de igreja mais conservador que era pela queda do Jango, que era pelas passeatas de pátria, família e propriedade. A aliança civil e militar em Minas deflagra o golpe, mas o movimento ainda não tem o apoio de outros governadores e nem o consenso entre os militares. O golpe ele vai ser precipitado por Minas Gerais, por um general absolutamente irrelevante, que é o general Mourão Filho. E o coração mesmo, o cérebro militar, é um grupo que está no Rio de Janeiro, onde está o general Castelo Branco, onde está o general Golbery do Couto Silva, onde está o general Geis, que é o que a gente poderia chamar do setor mais alinhado com os empresários e do setor que tem uma proposta de um projeto de modernização conservadora para o país. Começando a acompanhar o que sucedia no país, nós ainda esperávamos uma reação no Rio Grande do Sul. Queriam duas cabeças imediatas em Brasília, a minha e a do deputado Francisco Julião, que era o homem das ligas camponesas. O Congresso continua funcionando, mas no dia 9 de abril, o comando das forças revolucionárias assume a direção política do país, baixa o ato institucional número 1 e abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares e suspensão de direitos políticos. A primeira lista de cassados tem 100 nomes, entre eles o de 40 deputados federais. Já não podia mais ir ao meu apartamento já tinha sido invadido. Eu entrei na embaixada da Iugoslávia, que era a única que podia nos receber em Brasília. As embaixadas ainda estavam todas no Rio de Janeiro. Em Brasília nós tínhamos só a embaixada da França, a embaixada dos Estados Unidos e a embaixada da Iugoslávia, que tinha recém sido inaugurada com a visita do presidente do Marechal Tito. Mas era ainda absolutamente vazia, não tinha uma cadeira. Éramos os 2 meses da embaixada. Precisamos lembrar que aquilo era o tempo do auge da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela dissemina uma imagem do comunismo e cria uma histeria anticomunista muito forte. O golpe, ele é tramado nacionalmente, digamos assim. São militares, são empresários que estão articulando com o apoio norte-americano. Havia uma operação, navios que estavam já na costa do Espírito Santo, com marinhos, com equipamento, com munição, com combustíveis para intervir. É a Operação Brother Sun, que é uma operação de guerra
um deslocamento de parte da Marinha Americana para o Brasil. Como o João Goulart caiu sem dar um tiro, não foi necessária a intervenção militar americana. O governo civil de Ranieri Mazzilli dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando Castelo Branco assumiu, eleito indiretamente pelo Congresso, ele se comprometeu a respeitar o calendário eleitoral. O calendário eleitoral previa uma eleição em 65. E já tinha um candidato lançado, que era Juscelino, e tinha um candidato potencial que ia ser lançado pelo Deren, que era o Carlos Lacerda. Mas o Castelo Branco prorrogou o mandato. Com isso, não houve eleição em 65. Eles não podiam ter um projeto de poder em nome de um general só. Eles tinham que fazer um revezamento entre eles para contentar os vários segmentos que compunham as Forças Armadas. Então, isso que era interessante. As eleições acompanhavam essa necessidade que existia de reciclar o militar que estava de plantão exercendo o cargo de ditador. A nação assiste indefesa às arbitrariedades do regime militar. Ainda assim, resiste. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de sem comer, que eu não mudo de opinião. O controle político rigoroso não satisfaz aos setores mais radicais das Forças Armadas. Em outubro de 65, o presidente da República anuncia em cadeia nacional de rádio o ato institucional número 2. O regime se fecha um pouco mais. Da esquerda até a extrema-direita, da extrema a extrema, havia uns 12 partidos legais. Eles fecharam todos e criaram 2 artificiais. Um era a Arena, que era o oficial da ditadura, e outro MDB. O MDB foi composto para fazer o contraponto da Arena, para dar o caráter, assim, vamos supor, de democracia, né, ao regime. Do ponto de vista dos militares, sem dúvida, manter o Congresso aberto é muito importante para legitimar o regime. Eles confiaram em que a oposição, seria uma oposição meramente formal, seria um partido do sim. E a Arena seria o do sim, senhor, né? Mas, felizmente, foi havendo uma evolução que a dignidade humana e os anseios humanos, enfim, tendem para a melhoria de tal forma que o MDB, que poderia ser, em certo momento, um partido do sim, foi virando um partido não e não mesmo. Ficaram no MDB algumas figuras que fizeram oposição verdadeira. Tanto é que foram caçados logo depois. Outubro de 66. Eleições em todo o país para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais. O governo não gosta do resultado e caça o mandato de 6 deputados do MDB. Num gesto simbólico, os caçados se asilam nas dependências da Câmara. A reação do regime é imediata. O povo brasileiro não pode escolher o presidente da República. A eleição para governadores e prefeitos de capitais também é indireta. O regime monta um esquema de vigilância cerrada. Todo mundo é suspeito. Quem não se submete às regras é duramente perseguido. O governo ignora direitos e garantias constitucionais. No parlamento, vozes se levantam para denunciar arbitrariedades e torturas. O Congresso é fechado de novo. Dessa vez por quase um ano. Os militares, em meados de 68, já haviam decidido dar o golpe e acabar com todas as garantias constitucionais e democráticas que ainda existiam no país. E estavam procurando um pretexto. E eu fiz um discurso fazendo um apelo
que as mulheres dos militares que estavam violentando a jovem população brasileira se recusassem a eles até que eles restaurassem a democracia. E também dizendo que o Exército Nacional se havia transformado num valha-couto de torturadores. Eles argumentaram que era um discurso ofensivo às Forças Armadas e pediram ao Congresso Nacional, os 3 ministros militares, que me dessem licença para que me processassem pela Justiça Militar. Ou seja, cassassem meu mandato e me prendessem. Em dezembro de 68, eu escutei no rádio aquela voz desagradável do Costa e Silva, que eu conhecia ele muito bem, que foi do Conselho Universitário. Nunca tive respeito por ele, porque ele não se dava ao respeito. E eu assisti o Costa e Silva dizendo pelo rádio, lendo o AI-5. Foi o segundo golpe. O executivo era o centro da ditadura. E como ele era todo poderoso, era uma forma ditatorial, ele violava os outros poderes. O primeiro ato institucional é o de 9 de abril, que seria o único ato, mas em vez de ser o único, depois foram editando outros atos, em cerca de 2 dezenas de atos, sendo que o mais terrível deles foi o AI-5, né? Antes que esses novos atos, as novas cartas outorgadas, que houve 2, a de 67 e a de 69, e os atos complementares, que foram centenas de atos complementares, houve até decretos que eram chamados decretos secretos. Como é que você pode cumprir uma coisa que é secreta? Não tinha mais nenhum grupo no Brasil que que tivesse condições de fazer, não era vontade, tivesse condições de fazer o que nós conseguimos fazer, porque tínhamos certa imunidade em função de ser parlamentares. Imunidade, entre aspas, porque tínhamos o AI-5 em cima. E essa bancada é que impunha o ritmo no que diz respeito às denúncias, no que diz respeito à oposição à ditadura. E isso custou o mandato de muitos deputados, como Alencar Furtado, Elisandro Maciel, Marcos Tito. E a grande força desses deputados estava na medida em que eles traziam para dentro do parlamento o apoio do movimento social que estava lá fora. Por exemplo, tinha uma discussão sobre reajuste salarial, certo? E aí, então, esse grupo de deputados de oposição, de fato, se articulava com o movimento sindical e ocupava-se as galerias do Senado, da Câmara, para pressionar o Congresso para que votasse a favor das teses dos trabalhadores. Então, a ligação do movimento social com essa bancada parlamentar que existia dentro do MDB, é que foi o fator diferencial que surgiu a partir de 74. O endurecimento do regime atinge a todas as camadas da população que tem no Congresso o único canal de denúncia de prisões, torturas e outras medidas de exceção. Eu morava nessa época no Morumbi. Eu tomei o automóvel, era um Volkswagen, pequenininho, azul, para ir para a faculdade, que já era aqui na cidade universitária. E no rádio eu ouvi que eu tinha sido aposentado compulsoriamente. A imprensa tinha censura e não divulgava na íntegra tudo aquilo que acontecia. E a tribuna passou a ser um instrumento a ser utilizado pelas forças de oposição. Um companheiro nosso ligou de São Paulo de um telefone público e denunciou a prisão de Fernando Santa Cruz. E eu fui à tribuna e denunciei a prisão de Fernando Santa Cruz, né? E todo mundo, a família, ficou sabendo que ele tinha desaparecido. Embora ele tenha sido morto depois, assassinado na prisão, mas ficou público essa questão. No final de 73, um exemplo de coragem do Congresso brasileiro surpreende o regime. O Grupo Autêntico do MDB lança a anticandidatura à presidência da República. O movimento varre o país de ponta a ponta. No momento em que Geisel está sendo escolhido presidente da República, Ulisses Guimarães sai pelo Brasil, né, como anticandidato à presidência da República, né? Isso é inimaginável no regime de um Pinochet ou no caso dos militares na Argentina, né? E isso tem um efeito importante. Mesmo apenas consentida, a oposição ganha o apoio da população e avança alguns passos na resistência ao regime. A ditadura tinha mostrado sua verdadeira cara
com a repressão que deflagrou contra os movimentos populares, contra as lutas que, de todas as formas, se opuseram a ela, especialmente a luta armada. Aí as atrocidades cometidas em nome desta suposta democracia e liberdade deixaram a população com uma visão clara do que significava aquele tipo de governo e ausência de liberdades. Além disso, nunca resolveram a questão econômica. Apesar de terem feito uma propaganda muito grande em 1970 sobre o milagre econômico, na verdade isso não aconteceu, porque na prática a situação do povo cada vez ficava pior. De maneira que acho que a 74 foi o desaguadouro de toda essa oposição que estava reprimida e que queria se manifestar. De 22 estados brasileiros naquela época, nós ganhamos em 16 estados brasileiros a eleição do senador. O governo teme que os bons resultados do MDB em 74 se repitam na eleição seguinte. O presidente Geisel não consegue a maioria de 2/3 no Congresso para aprovar alterações à Constituição. A resposta é o pacote de abril. O Congresso é fechado de novo e surge mais um símbolo do retrocesso político, o senador biônico. Os partidos indicavam e o colégio eleitoral que havia nos estados que escolhia o governador escolhia também o senador biônico. A raiva, há tanto tempo contida, explode no coração da sociedade. O governo não consegue represar mais os anseios de liberdade dos brasileiros. A campanha pela anistia aos presos políticos e exilados empolga o país. O retorno dos exilados dá mais fôlego à luta pela redemocratização. O povo vai às ruas reafirmar o direito de escolher o presidente da República. O movimento pela direta já nasceu de uma proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, por Mato Grosso, que mudava a Constituição, que dizia que o presidente devia ser escolhido por via indireta e passava a ser pelo voto direto. Foi o maior movimento de massas que já houve na história política do Brasil. Não foi dessa vez. O governo ainda tinha forças para impor sua vontade ao Congresso. Haviam forças políticas retrógradas, atrasadas, não é? Que sustentavam essa ditadura. A ditadura mesmo moribunda, com o povo na rua, e eles ainda não deram a votação necessária para nós aprovarmos o restabelecimento das eleições diretas. A emenda das diretas já não foi aprovada. Mas abriu caminho para que um civil reassumisse os destinos da nação, ainda que pela via indireta. Os brasileiros só voltaram a ter o direito de escolher o presidente pelas urnas em 1989. Quando a gente pensa que começou a reagir em 69 e só conseguiu eleição direta em 89, mas foi pouco tempo hoje na história, 20 anos. Mas para nós que convivemos 20 anos de ditadura, foi muito tempo. E para a eleição foi muito mais, porque a última eleição direta foi em 1960. Nós passamos praticamente 30 anos sem eleição. Mesmo nos momentos mais feios dessa história, mais negros dessa história, né, o Congresso, ainda que cerceado, jogou um papel muito importante de denúncia, de combate, e determinados parlamentares vão construir uma história muito bonita de resistência.